Amém, irmãos, bom dia. Hoje nós vamos ler e desfrutar da quarta-feira, amém? E para começar, vamos ler o versículo de oração, que é Deuteronômios 8:2, que fala: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto. Estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Bom, o título de hoje é: O objetivo das provações é fazer-nos alcançar a transformação. Como a gente já viu no versículo de oração, a experiência de provação e de tribulação, elas provam o nosso coração, porque o Senhor, Ele já sabe tudo sobre nós. O Senhor já sabe tudo sobre o nosso coração, mas nós não. Então muitas vezes a gente vem com um momento de provação para a gente olhar e realmente saber do que a gente está cheio. A gente está se enchendo da palavra ou a gente está se enchendo de outras coisas, amém? Então é um momento para a gente, cada vez mais, a gente se fortalecer mais no Senhor e a gente se encher cada vez mais da palavra, amém? Como a gente viu em Deuteronômios, do povo de Israel que caminhou por 40 anos no deserto para chegar na boa terra. Ou seja, aquilo foi uma provação, foi uma tribulação, amém? Mas ao final, eles chegaram à boa terra. Então a gente vê que a provação ela tem uma dupla função, né? Como a gente vê no terceiro parágrafo. Primeiro que ela revela a impureza que a gente tem no nosso coração. Porque enquanto a gente está num momento de alegria, a gente realmente não sabe o que se passa aqui dentro, o que a gente está cheio. Mas quando a gente chega no momento de provação, momento de luta, a gente vê realmente a quantidade de impureza que a gente tem dentro do nosso ser. E também ela mostra o poder, ela nos mostra que não é por nosso poder e capacidade que agradaremos a Deus. Amém? Ou seja, a gente tem que ser totalmente dependente da palavra. Amém? A gente tem que se encher. Como mais pra frente, a gente vai ver um exemplo de um corpo mesmo. Que pra gente ter um corpo saudável, uma vida saudável, a gente tem que ter uma boa alimentação, tem que ter uma prática de caminhada, uma prática de movimento, ou seja, pra gente ser saudável, a gente tem que se alimentar bem. E pra gente ter uma vida espiritual saudável, a gente também tem que se encher da palavra, cada vez mais e mais. A gente nos transformando assim, dia após dia. Amém? Como a gente vê aqui no quarto parágrafo. E as provações, elas promovem a salvação da nossa alma, que é o objetivo final. Então, o momento de provação, ele serve muito mais além de um castigo, como a gente entende que a provação não é um castigo, como muitas vezes a gente pode antigamente pensar que uma provação podia vir de algum erro que você cometeu, algum pecado que você cometeu, algum erro, algum castigo, realmente algo que você tenha feito. Mas a provação serve para a gente se encher cada vez mais da palavra, como a gente vê mais para frente aqui, ó. De acordo com o conceito humano de que provação são castigo de Deus, é equivocado. O apóstolo Pedro diz-nos para não estranhar o fogo ardente entre nós, pois ele vem para provar-nos. 1 Pedro 4,12. A expressão fogo ardente em grego é purosis e denota o calor de uma fornalha para refinar ouro e prata. É fogo em altíssima temperatura. Neste mesmo sentido, lemos, como o crisol prova a prata e o forno, o ouro assim, o homem é provado pelos louvores que recebe. Então a provação ela serve para nos lapidar. Assim como o ouro e a prata, eles têm uma temperatura muito alta, um fogo muito quente, para eles poderem realmente ser refinados, a gente também precisa de um tipo de provação. Amém? E estes versículos, eles revelam que o fogo ardente visa refinar o ouro e a prata, e o mesmo Deus deseja fazer conosco, como a gente vê no parágrafo seguinte. Amém? Porque as impurezas do nosso coração aparecem nas provações, e assim Deus consegue retirá-las e nos transformar. Portanto, sejamos, portanto, gratos a Ele. Embora passemos por sofrimentos, podemos alegrar-nos, pois o Senhor purifica para nos tornar pacientes de sua glória. Ou seja, o momento de provação não é algo imediato. A gente pode definir como uma construção que o Senhor está fazendo, um refinamento, para a gente se aperfeiçoar mais a palavra, para a gente se apegar mais à palavra, a gente se encher mais da palavra.
Porque muitas vezes a gente está vivendo um período muito bom da nossa vida, financeiramente, e também da nossa vida familiar, não é? E aí vem uma provação e a gente se questiona por que aquilo está acontecendo. Mas muitas vezes a gente está se distanciando da palavra. Por a gente achar que a gente já está bem, já que nós já estamos numa condição boa, a gente não acaba não dependendo totalmente da palavra. E aí logo vem uma provação. Amém? Então, ela vai muito além de um castigo. A provação vem muito mais com uma função de nós sermos aperfeiçoados e de nós sermos transformados através da palavra. Amém?